Hashem, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Zacarias, mais especificamente as visões de Zacarias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos, então, nas visões, nas 8 visões. Nós já vimos as 2 primeiras, os cavalos em 3 morteiras e os 4 chifres e os 4 ferreiros, e hoje nós vamos ver as outras 2, o homem com um cordel e o sumo sacerdote Josué e Satanás. Nesta terceira visão, Josué vê um homem medindo, fazendo medições com um cordel. Esse cordel, nós já havíamos visto com os amados, ele é um instrumento, é uma peça, uma ferramenta de construtor para demarcar limite de área. Então ele vai marcando, ele vai medindo tudo para saber onde é que termina aquela construção. E Deus determina que ele não faça isso, que ele não pegue esse cordel, que ele não faça essa medição. Por que ele não quer que este homem meça a cidade? Porque a partir do momento em que ele medir a cidade, ele põe um fim à cidade, ele põe um limite, um termo, ou seja, termina ali a cidade. Mas Deus não quer isso. Deus está dizendo aqui o seguinte, que Ele vai proteger Jerusalém como se Ele estivesse ali num muro. Que muro é esse? Um muro de fogo sobrenatural. Ou seja, não há necessidade de fazer um muro de pedra, porque o próprio Deus, um muro de fogo sobrenatural, é que vai proteger Jerusalém. Olha só o que ele fala além disso. Jerusalém será habitada como a aldeia sem muro. Isto existia quando havia prosperidade e segurança. E ele diz que ele vai fazer isso por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Lembrem-se, um punhado de gente voltou. Uns 50 mil. 50 mil é muito pouco para uma cidade. Agora ele está dizendo não, aqui estará habitando as pessoas que morarão aqui, os animais que estarão aqui, vão ser uma multidão, vão ser muita gente. Então não precisa colocar termo, não precisa colocar fim, porque as pessoas podem entrar e podem sair. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha que coisa interessante. Deus diz que por fora ele estará lá como um fogo, como um muro de fogo. Ou seja, o inimigo não pode entrar, não pode ferir, não pode machucar. Está isolada no sentido de protegida. Mas o Senhor não está só por fora, o Senhor está no meio dela. E ali ele será a glória de Jerusalém. Aquela glória que ela perdeu por causa da idolatria, por causa do cativeiro, agora Deus está dizendo que vai ser restaurado. E ele fala mais, ele diz assim, porque todo aquele que tocar, neste tocará a menina dos meus olhos. Se o amado observar lá em 32, 10 de Deuteronômio diz assim, numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes, ou seja, deserto, não tinha nada. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Menina dos olhos é uma expressão daquela época, naquela região, que quer dizer a coisa mais preciosa que alguém pode ter. É aquela bolinha preta que nós temos no meio dos nossos olhos. Isso é chamado menina do olho. Então, ele está protegendo, não só Jerusalém, a cidade, mas as pessoas que estão ali, os servos de Deus, aqueles que fazem parte do seu reino. Ele protege como se protege a menina do seu próprio olho. Ou seja, é uma proteção muito profunda, bastante poderosa. Eu e você somos meninas do olho de Deus. Ele continua, ele fala assim, livra-te tu,
que habitas com a filha de Babilônia. De quem ele está falando? Ele está falando daqueles que não voltaram. Ele está falando agora daquelas pessoas que ficaram na Babilônia, que não quiseram voltar. Eles estavam se sentindo muito cômodos, eles estavam se sentindo muito à vontade, vivendo no meio de um povo gentil. E ele está dizendo, livra-te, cuidado, você que habita lá, por favor, tome cuidado, livra, porque eu vou tocar naquela cidade. Certamente levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Ou seja, aquele reino dominador ia ser dominado pelos cativos, por aqueles que haviam sido servos antes, cativos, escravos antes. E então diz o Senhor, saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Ou seja, o próprio profeta está dizendo que isso vai acontecer. E quando isso acontecer, vocês vão dar razão para mim que sou servo do Senhor, profeta do Senhor. Porque como é que se conhece a verdade, o verdadeiro profeta, a verdadeira profecia? Quando a coisa acontecia. Aquela profecia se tornava realidade. Quando aquilo acontecia, se dava então razão de que aquele era efetivamente um profeta de Deus. E é isso que Zacarias está falando aqui. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Olha que bênção, meu amado. Fica feliz, fica alegre, exultante, bastante rejubilo, bastante festa e alegria. Por que, ó filha de Sião? Quem é a filha de Sião? É o reino de Deus. Lembrem-se de novo, este Sião aqui não é a cidade de Sião, mas é a Sião celestial. É a Sião que é resultado desta conversão, do arrependimento e do se voltar para Deus. Faz parte do povo de Deus, da nação. Então é esta nação que ele quer que fique feliz. Por que ele quer que ele fique feliz? Porque eu estou voltando. Eu estou voltando e eu vou habitar no meio de ti. O que mais alguém poderia querer que fosse maior, que fosse mais precioso, mais vantajoso do que ter o próprio Deus habitando no meio, né, daquela nação, daquela cidade. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então, naquele dia, haverá com que Deus estivesse presente. E muitos povos vão se achegar ao Senhor exatamente para ser povo de Deus. E eu habitarei no meio de ti, saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Emanuel quer dizer Deus conosco. Emanuel era também como Jesus foi chamado. Então, Jesus, ao vir, alguns estudiosos dizem isso, Jesus, ao vir, ele na verdade, ele está comprovando que Deus está no meio de nós. E antes disso, Helene, antes disso, no templo, porque Deus faria dali a sua habitação, a sua morada. E deste fato, desta habitação, Deus estava se colocando no meio do povo, fazendo parte do povo, protegendo o povo, guardando o povo, para que outras nações viessem ali adorar o seu nome, o que efetivamente, depois de um tempo, aconteceu. Então, isso acontece depois, mais tarde. Nisto vem a terceira visão. E então, Zacarias vê esta situação, né, esta visão que significa para aqueles que estão asilados, aqueles que ainda estão no cativeiro, que eles não fiquem muito confortáveis ali não, que eles não fiquem muito tranquilos ali não. Por quê? Porque a Babilônia ia cair.
Lembrem-se que quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, muitos não foram. Muitos, os que puderam, eles fugiram para outros lugares. Que outros lugares eles fugiram? Eles chegaram a fugir para Moabe, para Amon, para Edom, para o Egito. Então, eles se espalharam. Os poderosos, os ricos, foram para a Babilônia. E na terra, quem foi que ficou? Somente os pobres. Então, para estas pessoas, as pessoas que estão fora, as pessoas que estão no cativeiro da Babilônia ou que se auto-exilaram para Moabe, Amon, Edom, o Egito, enfim, eles se espalharam pelo mundo todo conhecido, ele está dizendo, cuidado, estes lugares, estas nações estarão passando pelo julgamento de Deus. O próprio Deus iria fazer isso, o próprio Deus iria julgar essas pessoas, estas nações. Deus seria então entronizado em Sião e haveria de habitar com eles, como a gente viu agora há pouco, né? Então veja, essa palavra que a gente leu agora há pouco, ou estas palavras, esses versículos, estão demonstrando a historicidade da coisa, a história que aconteceu. Por isso que ele não queria um cordel, por isso que ele não queria que alguém fizesse limite, porque o limite é o mundo. Deus está dizendo assim, o limite é o mundo, né? E a aliança seria estendida a todas as nações que fossem justas e que se achegassem a ele moralmente, religiosamente justos, e eles estariam sendo acolhidos por Deus, como nós fomos acolhidos por Deus. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra, diz o Senhor, e ainda escolherá Jerusalém de todos os lugares. Ele vai escolher Jerusalém, apesar de tudo, ele está escolhendo Jerusalém. E aqui tem uma coisa interessante, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Deus se levanta e diz, basta, chega, agora chega, agora é a vez de restauração do meu povo. O sofrimento do povo de Deus tem limite, meu querido. O sofrimento do povo exilado de Deus, cativo de Deus, tem limite. A punição tem limite. Deus se levanta e ele diz, quietos, não tem poder contra mim, não tem força contra mim, não tem cavalo de batalha contra mim, não tem arma de guerra contra mim, não tem absolutamente nada contra mim. Deus se levanta e ele diz, silêncio, toda a carne se cale diante do Senhor, porque agora Deus se levanta. Porque toda a força que eles acham que tem não é força. Quando ele fala de carne, que a carne se aquiete, fique em silêncio, significa dizer que esta carne é a fraqueza humana. Porque diante de Deus tudo fica fraco. Não há poder que se compare ao poder de Deus. Deus se levanta da sua santa morada, que é o santuário celestial. Ou seja, ele se levantou do seu trono. E agora, estas nações que se acham poderosas, são arrogantes, se acham confiantes, acham que o seu poder está nas armas, está no seu braço, que ninguém pode vencê-los. Agora, estas nações verão o poder de Deus. Elas reconhecerão o poder, o senhorio, a majestade de Deus. E agora se fará uma nova aliança em Jerusalém. Essa aliança, ela será depois, muitos anos mais tarde, refeita em outros termos. Quando Jesus vem, ele refaz esta aliança em outros termos. Finalmente nós chegamos à quarta visão, fechamos a terceira visão e chegamos à quarta visão. Nesta quarta visão a gente já viu
o sumo sacerdote Josué está diante de Deus e Satanás está acusando. Então, o que está acontecendo aqui? Ele estava diante do anjo do Senhor, Satanás lhe acusando, e Deus lhe chama de tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo? Aquele carvãozinho, tição, carvãozinho que fica lá no fogo. Ou seja, quando se faz um fogo, quando se queima alguma coisa, sobra o quê? Sobram os pedacinhos de carvão, sobram os tições. Então, o que ele está falando? Esse fogo, essa fornalha, era o julgamento de Deus, era o Egito, era a Babilônia. Então, quando o fogo termina, quando o julgamento termina, quando a punição termina, sobrou um resto, sobrou uns pedaços de pessoas. Esses pedaços de pessoas são este resto de Deus. E Josué aqui estava com as vestes sujas. Por que ele estava com as vestes sujas? Porque ele está representando aqui o povo, ele é um sumo sacerdote. O sumo sacerdote representa o povo diante de Deus e representa Deus diante do povo. Então ele é um intermediário, ele é um mediador. Se ele está com as vestes sujas, significa que existe pecado, existe sujeira nele e no povo. Então, que pecado é este? O pecado da idolatria. Foi por isso que o povo foi para o exílio, foi para a Babilônia. Então ele estava ali com vestes sujas. Ora, o que é que Deus faz? Deus diz, tira toda essa veste suja, tira tudo isso. Tirar a veste suja é o quê? Tira o pecado. Tira tudo isso e veste vestes limpas, vestes finas. Porque diante de Deus, veste fina, veste limpa. Ele foi perdoado das suas iniquidades. E se ele foi perdoado nesse momento, significa que o povo também havia sido perdoado. E agora, com vestes finas, ele poderia ser admitido na presença de Deus. Porque nós só podemos chegar na presença de Deus quando as nossas vestes estão limpas. Naquela época, era necessário fazer sacrifício para limpar o pecado. Aqui, Deus não pediu para ninguém fazer sacrifício. Ele mesmo limpou o povo. Por quê? Porque o cativeiro já havia sido o sacrifício. Eles já haviam passado por um sacrifício, melhor do que um boi morto, melhor do que uma cabra morta, do que um cordeiro morto, melhor do que tudo isso, foi estar em cativeiro e passar pela prova de Deus, pela fornalha de Deus, que era o julgamento de Deus. Então eles estavam limpos. Então aqui não houve necessidade. Mas existe uma terceira opção. Essa terceira opção é Jesus Cristo. Aqui eles não tinham essa opção. Essa opção só foi nos dada muito tempo depois, quando o próprio Jesus veio nos libertar do pecado. E aí ele continua. Ele dá algumas condições e cada condição corresponde a um privilégio. Então veja lá, ele diz assim, se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças. Então eu tenho duas condições aqui. Que condições são essas? Santidade, andar no caminho de Deus, quer dizer santidade. Obedecer às ordenanças, quer dizer a obediência àquilo que Deus havia dado. Então, se essas duas coisas acontecerem, diz o Senhor para Josué, e nos diz também, se andar nos meus caminhos e observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Ou seja, se ele fizer correto, ele dará a autoridade. A autoridade no nome do Senhor. E também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ou seja, na obediência nós temos acesso à presença de Deus. Então Deus nos diz duas coisas. Andar no caminho, santidade. Obedecer, a obediência. Se andar no caminho, autoridade. Se obedecer, acesso à presença de Deus. E aí, ele fala, eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, muitos estão dizendo aqui que este renovo era, na verdade, Jesus. Então, eu tenho mais uma vez aqui
de uma forma indireta, de uma forma bastante velada, que ele está dizendo que virá alguém que é o renovo, é a renovação, é algo a mais. E ele fala de uma pedra com 7 olhos que estão sendo colocadas diante do próprio Josué. O que significa isso? Olhos aqui tem a tradução, né? A palavra que foi traduzida para nós como olhos, pode significar, no hebraico, pode significar esclarecimento, pode significar sentimento, aparência, brilho, resplendor ou fonte. E alguns autores dizem o seguinte: uma pedra com 7 olhos, uma pedra com fonte, uma pedra com esclarecimento, uma pedra com sentimento, com aparência, com brilho, uma pedra como a fonte de onde Moisés tirou a água no deserto. Porque veja, a rocha ou a pedra, tanto faz, a tradução é a mesma, a rocha ou a pedra havia sido comparada com Jesus. Então, será que esta pedra de entendimento com 7 olhos, 7 no sentido de 7 de perfeição, o número 7 quer dizer perfeição? Então, quer dizer que esse esclarecimento perfeito, esse sentimento perfeito, essa aparência perfeita, as fontes perfeitas, não seria a fonte de água pura que foi tirada do deserto, de uma rocha que nós podemos chamar de Jesus? Alguns autores colocam isso como algo vindo no futuro. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque Jesus foi o renovo. E aí ele diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que quer dizer isso? Que todos estariam vivendo em paz, num lugar abençoado. É isso que quer dizer convidar o amigo para debaixo da videira, para debaixo da figueira. Quer dizer, eu estou em paz, eu estou em uma comunhão em paz, um lugar abençoado que tem tudo que eu possa festejar e me alegrar em comunhão. Então, imagina-se, aqui alguns autores dizem que quando o renovo vier, nós habitaremos num lugar abençoado, nós habitaremos num lugar onde tem água, onde tem tudo para a nossa vida, em paz, em comunhão, debaixo da videira, debaixo da figueira, que são 2 árvores representativas do povo de Deus, né? Significando aqui a vide e a figueira, que nos remetem ao povo de Deus e às bênçãos do Senhor sobre o seu próprio povo. Nós seremos o povo de Deus. Amém, amados. Bons estudos.